Você pode ficar olhando por horas o fogo queimando, a água fluindo e, claro, também para o modo como as peças de vidro são feitas. O vidro é um material transparente e duro que é facilmente quebrado ou riscado. No entanto, sob a ação de alta temperatura, ele se transforma em uma massa densa e maleável, que pode ser moldada das formas mais variáveis e estranhas possíveis. A arte de fazer artefatos e objetos de vidro processando o material derretido é chamada de vidro soprado. A matéria-prima mais usada para preparar as peças são grânulos de vidro. Elas são feitas através do processamento do vidro comum. Geralmente, a temperatura de cozimento do vidro varia de 300 a 2.500 graus Celsius. A temperatura exata depende da composição química do vidro, ou seja, da presença de vários aditivos. Um forno especial é usado para fazer o vidro se transformar em uma massa viscosa e de fácil manipulação. Para isso, o material é aquecido a uma temperatura de 1.380 a 1.435 graus Celsius. Posteriormente, para esquentar os compostos individuais, é preciso usar chamas usando, por exemplo, um maçarico. Imediatamente após o vidro sair do forno, o profissional da arte inicia seu processamento. É necessário fazer isso com muita rapidez, porque a massa de vidro se esfria rapidamente e a cada segundo ela se torna mais e mais sólida. Uma variedade de ferramentas são usadas para dar ao vidro a forma escolhida, desde tesouras a pinças. Obviamente que não podia faltar o principal instrumento do soprador de vidro, o tubo de aço, com o qual o sopro é realizado. Vale lembrar que este trabalho é muito perigoso. Deve-se manusear o vidro com muito cuidado, pois o risco de se queimar é extremamente alto. A etapa final da produção dessas peças é chamado de recozimento. O produto resultante é colocado para esfriar e isso leva cerca de 10 horas. Claro que o processo de esfriamento não é tão simples assim. O vidro é aquecido a uma temperatura de 530 a 580 graus Celsius e em seguida, de forma muito lenta e uniforme, ele é arrefecido. Se o resfriamento for realizado de forma rápida e irregular, acabará formando irregularidades no vidro e, com o tempo, isso fará com que a peça se quebre ou trinque sozinha. Assim como há um número incrível de bolos das mais diferentes formas possíveis, existem também inúmeras técnicas de como o bolo pode ser decorado. Por exemplo, decidiram decorar a superfície deste bolo com um conjunto de flores de creme. Cada flor é feita à mão e depois colocada em seu lugar. Note que não são utilizadas ferramentas especiais, além do saco de confeitar. Todo o segredo está na habilidade das mãos e na experiência do chefe de confeitaria. No caso deste bolo, as flores também são criadas separadamente e não diretamente em sua superfície. Para criá-las, foi usado chantilly tingido com corantes de cor rosa, azul e roxo. Primeiro, uma base redonda é criada para a flor, sendo posteriormente aplicada às pétalas longas e curvas, uma por uma. As rosas, neste caso, são feitas com uma técnica um pouco diferente, onde as pétalas estão adicionadas camada por camada, em movimentos circulares. O estágio final da decoração é ajeitar as florzinhas, finalizando com folhas de creme e enfeitando a lateral do bolo. Para fazer com que a superfície do bolo fique uniforme, é necessário criar uma camada bem lisa sobre ele, revestindo-o primeiramente com pasta americana de confeitaria. Essa massa é grossa e flexível e depois de ter sido colocado sobre o bolo, deve-se cortar as bordas em excesso.
Já para criar aquele famoso bolo espelhado é necessário derramar uma cobertura líquida sobre a superfície do bolo, mas neste caso o bolo foi decorado com tinta de confeiteiro. Pode parecer que a criação de gravuras complexas em metal leve apenas alguns segundos, mas o vídeo obviamente está sendo mostrado de maneira acelerada. As imagens mostram o funcionamento de uma máquina específica para gravura que é projetada para manipular vários tipos de metais, inclusive os preciosos. Um software especial simplifica bastante o trabalho. A pessoa precisa apenas fazer o carregamento do esboço desejado, pressionar alguns botões e então a máquina inicia seu trabalho. A propósito, o laser pode ser usado para gravação não só em metal, como também em vidro, madeira, plástico, couro e até mesmo vários tipos de tecidos. A principal característica destes lasers é a sua precisão, em que cada milímetro é calculado perfeitamente. Além disso, o laser não deixa queimaduras, embora exponha a superfície do material a uma temperatura incrivelmente alta. Agora vamos mostrar o funcionamento da máquina para processamento de alumínio e plásticos em alta velocidade. Esta é uma máquina de fresagem e gravura com controle numérico. Com a ajuda de tais equipamentos nas fábricas, é possível fazer a usinagem padrão, criando lâminas de alumínio e peças de chapas complexas. Além disso, é capaz de gravar em 2D e 3D. A arte percorreu um longo caminho onde passou constantemente por mudanças e ganhou novas formas de ser feita. É por isso que o pincel deixou de ser o principal instrumento dos artistas modernos há muito tempo. Agora você poderá ver como se desenha um quadro com a ajuda de cordas. A técnica é um pouco semelhante à arte fluida, quando se permite que a tinta acrílica flua livremente pela tela, criando padrões extravagantes. A tinta é misturada na mesma proporção com um condicionador especial para tintas chamado Fluetrol, que melhora a capacidade da tinta de se espalhar. E embora tintas à base d'água sejam usadas para tais trabalhos, o condicionador acaba dando à tinta propriedades de óleo. Além disso, aumenta o tempo de secagem, o que significa que você tem mais tempo para continuar desenhando sobre ela. A técnica é bastante simples e dá total liberdade à imaginação. A tela pode ser coberta com tinta de uma única cor e então você pode colocar um fio que foi previamente tingido com outra cor. Você também pode improvisar de outras maneiras, por exemplo, arrastando os fios na tela em diferentes direções, criando traços incomuns. Já neste caso, a tela é girada, causando um efeito ainda mais interessante. A única desvantagem deste estilo de criação de imagens são as gotas de tinta que acabam cobrindo toda a superfície da mesa, mas isso não é problema para os artistas de verdade. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.